Fala, meu AgriDigital, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Meu nome é Rafael Silva, sou CEO aqui da AgriDigital Cerrado e estamos nessa minissérie contando um pouquinho aqui da nossa história. Vai ter outras participações no meio do caminho também, né? Vão ter vídeos aqui da nossa sócia também, Isabel Helena, da minha esposa, também a Glória Maria. Vamos falar um pouquinho como é que foi essa junção, né, de todos com a construção da empresa. E no episódio anterior você pôde entender um pouquinho, né, de como que a construção do nosso negócio em 2018, desprendimento de energia, né, a construção do hub de serviços acabou sendo um fracasso em relação àquilo que a gente queria levar para o campo, e o quanto que a gente mudou depois do lançamento para 2023. Então, desse período de 2020, ali da pandemia, até 2023, a empresa passou por uma grande reestruturação. E aí foi quando a gente começou a entender que a gente precisava de um método e não de uma sorte para construir uma empresa. Não é sair atirando para todo lado, entender o que dá certo para depois conseguir tocar o negócio. Quando a gente fala de aprendizado, de método, de construir algo diferente, foi aonde a gente começou a se perguntar. O como construir um produto diferencial de negócio que possa ser o nosso meio de abertura de portas com os nossos clientes e fazer com que esse produto evolua dentro do agro, evolua junto ao agricultor ao longo do tempo e que a gente possa atingir o máximo de clientes dentro do agro. Foi aí que nós, em 2023, nós já tínhamos o projeto que nós entregávamos aos nossos amigos e aos nossos... Aquela história que eu contei sobre alguns projetos anuais que a gente entregava, e a gente começou a entender como eu poderia entregar valor para o produtor rural de uma maneira diferente e pensar, em vez de entregar só a tecnologia, construir uma solução, um meio de prestação de serviço que poderia ser baseado em dados e informação, que poderia trazer seguridade para o negócio do produtor. Foi aí que nós olhamos a oportunidade de desenvolver produtos que poderiam ajudar o produtor rural em vários processos operacionais, começando desde a sua abertura diária até a colheita e muitas vezes a comercialização. E nesse meio de caminho, nós entendemos, né, que até o nosso slogan, que processos e pessoas mais digitais, pessoas envolvidas com dado, uma mente muito mais data-driven, né, muito mais direcionada a dados, poderia, né, o produtor rural ter recompensas maiores, tomar decisões mais corretas. Eu vivenciei isso em grupos do agro, conseguiu melhorar desempenho de máquinas, desempenho de lavouras através de drone, sistematização de lavoura, e foi aí que nós, já lá desde 2015, estávamos modelando um produto chamado Smart Line, e isso fez com que a gente enxergasse a oportunidade de digitalizar o primeiro processo do produtor. Qual que é o primeiro processo? O como abrir uma área corretamente e ajudar ele desde a primeira condução da lavoura. Foi aí que nasceu o projeto Smart Line. Desde lá de 2012 eu tenho tido contato com sistematização de lavoura e nós fizemos a junção de várias técnicas, e em 2023 pensamos, por que não lançar um principal produto que vai diferenciar a gente do mercado e aí fazer com que a gente cresça, que a gente expanda, que a gente ganhe mais corpo e estrutura. E aí veio todo o pensamento operacional. Quem vai vender, quem vai executar, o como vamos fazer, que gasto de energia, que precificação que vai ser, como que vamos padronizar. É um produto muito técnico, o como que a gente adapta ele, né? Desde 2018, como é que a gente adapta ele para a área de grãos, para a área de fibras, para a área de eucalipto, café, né? Então, nós começamos a enxergar um caos operacional, uma solução digital, como que a gente poderia levar isso para a linha de frente, que o produtor entendesse, mas não somente a tecnologia, mas a solução todo, né? O início de um projeto até o acompanhamento e execução. E foi aí que se tornou um caos total, porque começou a entrar pessoas, começou a entrar gente, uma empresa totalmente sem padrões, né, em relação a esse novo produto.
A gente cria o problema que é o produto e depois nós precisamos fazer a padronização. Eu até brinco, às vezes a gente olha a bandeira do Brasil, né? Se chama ordem e progresso. A maioria das empresas é o contrário. Primeiro é o progresso para depois vir a ordem. Então foi um caos operacional muito grande de como entregar, de como amadurecer esse produto, de como padronizar e uma mentalidade de como colocar isso tudo em processo para um crescimento da empresa. Mesmo que ainda não escalável, né, de uma maneira escalável, digital ou de outra maneira, como a gente construir algo que os sócios ali poderiam colocar a mão. Então, em 2023, a Isabel voltou para o negócio, a Glória também, a minha esposa, entrou no negócio, né, em relação a toda a parte financeira, contábil e jurídica da empresa, e a gente estruturou um pouco ali de como seria 2 anos da empresa, uma equipe mínima, né, com a gente como os gestores, os puxadores dessas áreas, e aí a gente começou a olhar com muito carinho sobre processo. Sem processo, nós não conseguiríamos desenvolver a empresa, nós não conseguiríamos replicar tudo aquilo que estava na cabeça do Rafael, na cabeça da Isabel, na cabeça da Glória, né? A gente não conseguiria criar essa padronização e levar isso para o mercado de uma maneira escalável, né? Pelo menos para o negócio regional. E aí foi aonde a gente parou, pensou, né? De 2018 a 2023, construímos o produto diferencial de negócio que é a Smartline, construímos um processo mínimo de crescimento ali naquele período, e isso fez com que a gente pudesse tomar a frente do lançamento desse produto e desenvolver a área de vendas, depois a área de implementação, até os momentos de hoje. E aí essa mentalidade de construir processos, que foi o que eu fiz a vida inteira. Eu construía processos dentro da empresa. Pra falar a verdade, não era nem processos. Eu construía uma equipe mínima para trazer a tecnologia e retirar resultado. Essa equipe ia aumentando, depois isso virava um processo. Eu colocava um gestor, treinava um gestor para a área. Isso fez com que eu me desenvolvesse e hoje o meu principal core é desenvolver negócio, é desenvolver processos e colocar esse processo para rodar. Isso fez que, por exemplo, numa empresa de produção de cana-de-açúcar de 150 mil hectares, mais de 30 mil hectares de grãos e mais de 10 mil hectares de laranja, fez com que eu desenvolvesse alguns setores principais que muitas vezes naquela época não existia. Um exemplo clássico disso, quando eu entrei na empresa, eram 2 funcionários mais eu, para lidar com um piloto automático. Eu estou falando isso lá em 2012, 2013. Então, a empresa começou com o desenvolvimento de pessoas para lidar com o piloto automático, depois para lidar com a área de topografia, que era um outro setor. Veio a evolução da agricultura de precisão e pedologia de solo, então ajudei a construir esses setores também de pedologia de solo e agricultura de precisão. E aí lá em 2015 já veio o boom do geoprocessamento, de drones, ou como utilizar drones no agro. Ajudei a construir a área de geoprocessamento. A cana-de-açúcar ela é muito forte nesse quesito, sempre desenvolvendo setores. Em 2014, por exemplo, a gente já tinha um desenvolvimento do COA, do Centro de Operações Agrícolas, de como olhar dados de máquina para tomar decisão, para definir estrutura de colheita, definir estrutura de plantio, né? O que está sobrando, aonde enxugar, o que não está sobrando, aonde que investir. Tudo isso fez com que essa jornada, né, toda eu construísse 5 grandes setores que eu citei aqui, e tudo isso contribuiu também para que eu pudesse enxergar a construção da empresa já em 2023 muito mais estruturada, muito mais ligada a processo, a procedimento, porque a responsabilidade da primeira venda desse novo produto continuaria com os sócios, continuaria comigo, mas para a gente escalar, somente vender não seria necessário. E vocês sabem que na área de prestação de serviço, eu não posso só focar na venda com um bom produto se eu já não estruturar corretamente uma equipe mínima para apoiar essa entrega. E foi aí que nós começamos a ter um grande aprendizado em relação a levar um produto diferenciado de negócio. E isso daí fez com que a gente pensasse no todo, desde como se expor em relação ao que a empresa vai executar, construção do site, da rede social, de como a gente trabalhar isso, de como trabalhar o marketing para a gente atingir as pessoas, até de como eu vender. E aí tem uma história muito interessante que eu comento, que o pontapé, né, que fez 2023
eu saí das consultorias e focar totalmente na empresa, no desenvolvimento de produtos e soluções diferenciadas de negócio, foi que eu tive a Lina, que é minha filha. Eu lembro até hoje, ela estava internada, com 3, 4 dias ela voltou para o hospital, ela teve icterícia e a gente ficou 5 dias no hospital, ainda eu estava dando consultorias externas, né? Como meio de sustento. E aí, naquele dia, eu lembro até hoje, eu fui dispensado de uma das principais consultorias, que era o meu maior valor. Quando eu cheguei em casa, né? A minha esposa estava até no sofá, a Glória. Eu cheguei em casa da Lina do hospital, mesmo trabalhando no hospital, dando consultoria, acompanhando, ficando ali, fazendo turno com a minha esposa para cuidar da Lina, né, para ela se recuperar. Eu lembro que eu cheguei, abri a porta, eu sentei, e aí essa consultoria ela foi encerrada, né? Um dos donos pediu o encerramento da consultoria devido a outros motivos internos que a empresa estava passando. E aí eu olhei para minha esposa e falei, ó, daqui em diante, né, em 2023, vou focar 100% na empresa. O lançamento desse produto já estava em andamento. Vamos fazer esse negócio acontecer com a energia de 100% de todos os sócios, porque quando eu olhei a Lina, né, que tinha acabado de sair do hospital, uma situação difícil, eu olhei para o outro mês e falei, e aí? Como é que eu vou trazer o sustento para minha família? O que eu vou fazer para pagar os cartões que estavam altos, porque eu mudei, né? Eu morava numa kitnet com a minha esposa. Como que eu vou fazer para pagar os móveis que eu comprei para ter um maior conforto para minha família e para minha filha? A Isabel subiu do estado de São Paulo para morar no Goiás, né? 3 bocas para sustentar. Como que eu iria fazer isso acontecer? E foi aí que realmente a gente colocou total energia na Agrodigital Cerrado, transformando processos e pessoas mais digitais.